Vamos para Brasília agora. Túlio Amâncio na linha, chegando aqui com a gente para conversar sobre essa crise toda. Túlio, deixa eu te falar, ontem nós conversávamos sobre ideias do bolsonarismo para tirar, diminuir o prejuízo político que tiveram com essa interferência aí de Eduardo Bolsonaro, essa articulação de Eduardo Bolsonaro que acabou saindo como um belíssimo tiro no pé. Agora o próprio Eduardo Bolsonaro diz: não tem negociação possível para reverter esse tarifaço enquanto não tiver anistia, ou seja, insistindo na chantagem da anistia. Quais as suas apurações nessa sexta-feira animada no cenário político? Segue animado nos últimos dias, né, Adriana? Boa tarde a você, boa tarde ao Renan, a todo mundo que acompanha o Entre Nós. Sobre essa história do Tarcísio, só acrescentando, ele acertou isso com o Bolsonaro de ligar para o Barroso, presidente do Supremo, no encontro de ontem. E aí, hoje, depois que ele ligou para o Barroso, foi encontrar Bolsonaro na sede do governo do estado de São Paulo, aqui em Brasília, para dizer, não deu bom não. Conversei com o Barroso, ele já rechaçou a ideia, ele não vai liberar seu passaporte para você ir para os Estados Unidos, o que fazia parte desse plano, que tem um plano traçado pelos bolsonaristas, por Eduardo Bolsonaro, que é, no fim das contas, se não conseguir a anistia, o que eles querem, que o Congresso já deu o sinal que não vai dar, Alcolumbre e Mota já deram o sinal de que não vai andar com anistia, o STF já deu o sinal de que não vai recuar no caso que envolve a tentativa de golpe por causa de Bolsonaro. Então, a única alternativa que eles teriam é que Bolsonaro saísse dessa história como, digamos, entre aspas, o salvador da pátria, que foi a pessoa que fez com que Trump mudasse de ideia até 1º de agosto. E estava dentro desse plano essa viagem aos Estados Unidos, que não vai acontecer, e agora eles vão agir dizendo que Bolsonaro trabalhou à distância mesmo, por telefone, mas isso eles têm até 1º de agosto para fazer isso. Mas um bastidor interessante de hoje, Adriana e Renan, é que essa fala de Trump sobre falar com o presidente Lula, ele diz que não agora, mas pode ser que converse, mesmo sendo uma possibilidade remota, se acontecer, vai acontecer por telefone, e ainda é muito difícil que ocorra, mesmo isso estando dentro de uma possibilidade muito pequena, repercutiu muito mal entre os aliados do Jair Bolsonaro, viu? Eles não esperavam isso, eles achavam que o Trump fosse logo descartar essa possibilidade, dizendo que não tem nem conversa com o presidente Lula. E aí eles estão, por conta disso, muito preocupados e pensando no que vão fazer, porque, de fato, isso que era para ser um grande plano para colocar o Brasil contra o governo por conta dessa taxação, virou basicamente o contrário. As pesquisas dessas empresas que trabalham com internet, as pesquisas feitas até dentro do próprio governo, nas redes sociais, mostram que a narrativa do governo está superando a narrativa da oposição, a narrativa dos bolsonaristas. Está muito à frente. Que o governo Lula, que o presidente Lula, está sabendo lidar com isso, pegando o discurso do nacionalismo, do patriotismo, que é muitas vezes atrelado à direita, está pegando para a esquerda, está puxando para ele e tendo sucesso com isso. E isso está preocupando muito os adversários do presidente Lula, a oposição, porque existe a oposição e existe os bolsonaristas, né? A oposição é aquele grupo que não é tão radical, que não está com Bolsonaro em qualquer circunstância, a qualquer preço. E essa oposição consciente diz, olha, Bolsonaro fez um erro. Essa ideia aí de Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro foi errada. Já os bolsonaristas, aqueles que estão com ele a qualquer preço, eles seguem com ele. Eu conversei com o Bolsonaro pela primeira vez. Ele falou no jargão jornalístico, como a gente diz, em on, sobre a possibilidade de dar outras alternativas a Donald Trump, caso não dê certo essas medidas que eles querem via legislativo e via judiciário. Vamos ouvir o que ele falou.
Estou botando a nota aí, Túlio, que levou Trump a fazer essa sanção, ok? E estou dando alternativas para os poderes restabelecer o Estado Democrático de Direito. É isso. Então eu termino a minha nota conclamando aos poderes soluções, alternativas. Se não souber, eu estou à disposição para propor uma alternativa. Ele se coloca à disposição. Essa outra alternativa seria pedir a diminuição dessa taxação, já que o bicho está pegando para o lado dele e dos bolsonaristas por conta desse plano que está dando muito certo, não. Dentro do governo, também há essa avaliação de que, no fim das contas, em 1º de agosto, Trump não vai adotar os 50%, seja via Bolsonaro, seja por outras vias, mas, de todo modo, há um plano já em execução. O Alckmin, ministro da Indústria e Comércio e vice-presidente, hoje, por exemplo, se reuniu com representantes dos setores da carne e de maquinários. Na segunda-feira vai se reunir com representantes da construção civil para decidir aí de que forma que o Brasil vai agir com a taxação recíproca, que não deve ser 50%, mas deve ser em determinados setores, Adriana e Renan. Ô, Túlio, só para a gente concluir, compartilhar com você uma apuração também que eu fiz hoje de manhã. Do lado do governo, como você disse, a mensagem anistia é assunto enterrado. Do lado do Congresso, a expressão que eu ouvi enfraqueceu demais. Tanto presidência do Senado, presidência da Câmara, enterrado? Não. Até porque esse tema, assim como a CPI do golpe do INSS, são temas que o Congresso pode manter ali bem enfraquecidos ou até adormecidos, mas vai depender da relação do governo, do presidente Lula e do governo com o Congresso, porque são armas políticas que podem ser esquentadas, requentadas em algum momento. Mas, de fato, a ação de Eduardo Bolsonaro, que ele chamou de sucesso, serviu para enterrar ou enfraquecer muito a ideia de uma anistia e, inclusive, de só pregar para convertidos. Quem grita hoje apoiando o Bolsonaro é quem já estava com ele. Isso ele não ganha ponto nenhum nesse xadrez político e, junto ao Supremo Tribunal Federal, isso não representa absolutamente nada. Mas vamos seguir atentos. Semana que vem a gente vai voltar a conversar bastante sobre isso ainda. Obrigada, viu, Túlio? Valeu, bom fim de semana a todos. Para você também.